Beleza, espero que não dê problema agora. Vamos lá, então. Bom, paramos aqui, gerente de projetos, vamos dar sequência. Já vimos uma porrada de atribuição desses caras, então vamos continuar aqui a brincadeira. Vamos passar para outro. Bom, vamos falar de um outro cara aqui, que também super importante. Eu não sei se essa figura desse cara é comum, talvez nos projetos que vocês trabalharam, mas em projetos maiores, esse cara é fundamental. De novo, também um termo aí, como eu falei há pouco lá dos stakeholders, o sponsor, né? Ou o patrocinador. Esse nome sponsor acaba sendo muito utilizado aí no dia a dia, nas corporações, nas instituições e tal. Acaba que o pessoal conhece mais por sponsor do que propriamente como patrocinador. Mas a ideia do sponsor é o patrocinador. E quem é esse cara? Quem é o sponsor do projeto? E por que esse cara é importante? Essa figura, normalmente quando você tem as empresas de modo geral, o gerente de projetos é fato, todo mundo conhece, é o cara que gerencia o projeto. Mas quem é esse cara aqui? Quem é esse sujeito aqui? Vamos dar uma passada e entender quem é esse cara. Então, esse cara aqui é considerado como um stakeholder-chave, ou seja, é uma parte interessada do projeto chave, tá? E olha só o que ele está falando aqui: é um indivíduo com poder e respaldo na organização para demandar a mudança e intervir quando necessário. Fornece cobertura política e consolida a autoridade do gerente de projeto. Quando a gente fala em patrocinador, vamos lá, quando a gente fala em patrocinador, normalmente isso nos remete à grana, né? Financeiro. Sim, em alguns casos, o sponsor pode ser até o financiador mesmo, o cara que está financiando o projeto. Pode ser ele. Mas quando a gente está falando de sponsor, a gente está falando muito mais do que só recurso financeiro envolvido. O sponsor é aquele cara que pode te dar, por exemplo, como ele está falando ali, respaldo e tal, cobertura, é o cara que vai meio que vender o teu projeto, é o cara que abraçou o projeto e dentro da organização ele é um incentivador do projeto. É o cara com poder dentro da organização. Então você imagina o seguinte, vamos tentar trazer isso para um nível mais nosso e tentar exemplificar. Vou de novo pegar a instituição a Unibav, porque eu acho que é o dia a dia, é uma área que vocês estão dentro da instituição, a área acadêmica, ensina, todo mundo tem a ideia disso e está muito acostumado. Se eu pego uma outra área, talvez isso fique meio uma ponta solta. Imagina, a gente falou há pouco do portfólio lá de estratégico do Unibav, e um dos programas lá é a retenção de alunos. Né? Lá dentro a gente tem retenção de alunos e lá a gente tem os projetos, lá que a gente falou, o projeto de nivelamento dos estudantes do primeiro semestre, tem o projeto lá de bolsas da instituição, enfim. E eu tenho um gerente de projetos, por exemplo, lá dentro da instituição, do projeto Bolsa, né? Do projeto Bolsa. E, por exemplo, o pró-reitor lá vou chutar aqui, né, tem, sei lá, deve ter algumas pró-reitorias ali dentro, não me lembro todas, mas tem um pró-reitor, por exemplo, administrativo, que é o cara que faz parte do board lá da instituição, do comitê lá da instituição, responsável pela administração da instituição. Esse cara é o patrocinador do projeto de bolsas, né? Ou seja, ele não é o gerente do projeto, o gerente do projeto foi um cara que foi designado lá sei lá, pelo um comitê ou pela própria reitoria. A reitoria foi lá e nomeou um gerente de projetos, o projeto Bolsas. Então, esse é o gerente do projeto, que tem aquelas atribuições que a gente falou nos slides anteriores. Garantir o engajamento, é o cara que vai motivar a equipe, é o cara que vai se comunicar, o cara que vai negociar, o cara que vai gerenciar conflito, é o cara que vai equilibrar restrições, enfim, todas as atribuições que falamos há pouco. Então, ele foi designado pela reitoria para gerenciar esse projeto. Só que o pró-reitor de administração é o sponsor desse projeto. Por quê? Porque interessa muito para a pró-reitoria de administração que a retenção de alunos e que a evasão caia dentro da instituição.
E esse cara, então, é um indivíduo com poder e respaldo na organização, ele é um pró-reitor, para que ele o quê? Para que ele consiga, às vezes o projeto está ali meio travado, está faltando um engajamento de um departamento que precisa estar alinhado com o projeto, está faltando, de repente, algum recurso, e esse recurso não precisa ser só financeiro. O pessoal, o gerente do projeto bate lá na porta do sponsor e fala, cara, a gente está aqui com o projeto da Bolsa, só que eu precisava de uma pessoa da área de, sei lá, de serviço social, uma pessoa da área de serviço social para desenvolver uma atividade dentro do nosso projeto com os alunos, porque eu preciso entender melhor, sei lá, o perfil socioeconômico dos alunos. Só que os dois profissionais de serviço social hoje aqui da instituição, um disse que está alocado lá não sei onde, o outro disse que não tem. Como é que a gente faz? Então ele bate na porta do sponsor e esse sponsor, que é o patrocinador, que é o cara com poder e respaldo na instituição, ele vai tentar liberar esse recurso necessário para o projeto. Então, notem que há uma diferença grande, eu espero que vocês estejam me entendendo, entre o gerente do projeto e o sponsor do projeto, que é o patrocinador. E esse patrocínio, né, ele não necessariamente é financeiro, e nesse caso não é financeiro. O pró-reitor não tá bancando financeiramente o projeto Bolsas institucionais, vamos chamar esse projeto, o projeto Bolsas Institucionais, que não é um projeto, não é bolsa nem do governo estadual nem federal, é da instituição. Então, ele não está pagando isso, ele não está financiando isso. Agora, ele é um cara muito interessado nesse projeto. Esse projeto, se esse projeto tiver sucesso, vai refletir na área dele. Vai refletir na área dele. Então, ele é um cara interessado, ele fala, não, eu vou abraçar esse projeto aqui e vou patrocinar esse projeto. Inclusive, para liberar recurso orçamentário. De repente, parou um pouco lá o projeto, precisava contratar um funcionário lá para a equipe e parou. O sponsor pode ir lá, conversar com a equipe lá aí ele vai conversar, por exemplo, lá com o departamento financeiro, conversar com a reitoria, para tentar liberar esse recurso para a contratação da pessoa. E outra coisa importante ali, no último item aqui, fornecer cobertura política e consolidar a autoridade do gerente de projetos. Porque isso pode acontecer. Às vezes o gerente de projeto numa equipe grande, ele pode meio que perder a autoridade em função, sei lá, muitos conflitos, tal, e o que acontece? Alguém do departamento, da equipe lá, tá batendo lá na porta da reitoria dizendo, pô, cara, o gerente de projeto ali não tá dando conta, a gente precisa mudar, o projeto não tá andando, e esse sponsor é o cara que pode colar lá no comitê, né, no conselho lá junto à reitoria, dizendo, não, vamos manter o gerente, ele é um cara que tem perfil para isso, ele é um cara que sabe o que está fazendo. Então, notem, esse patrocinador, ele é o que ele está dizendo lá em cima, o stakeholder-chave. É o cara que garante até esse projeto. Ou seja, só que aí tem um detalhe. Vamos lá. Então se o projeto fracassar, a culpa é do sponsor? Não, de maneira alguma. Nós continuamos aqui afirmando, e isso é fato, isso é consenso, que se o projeto Bolsa Institucional falhar de alguma forma, a responsabilidade é do gerente de projeto. Nós não podemos atribuir o fracasso ou o sucesso, né, ao sponsor. A atividade do sponsor é outra. Digo mais, inclusive, tá, gente? Isso é importante. Garantir o engajamento, eu falava lá, garantir o engajamento dos stakeholders. O sponsor é um stakeholder. Portanto, garantir o engajamento do sponsor é uma atividade do gerente de projeto. Peraí, Max, agora não entendi. Peraí, como assim? Porque, por exemplo, o pró-reitor de administração, ele pode ter comprado esse projeto e dizer, não, eu vou patrocinar aqui dentro da instituição o projeto Bolsas Institucionais. Só que pode acontecer esse projeto tá mal gerenciado, esse projeto não está andando por alguma questão, esse projeto não saiu do papel, foi muito blá, 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 e o sponsor lá, ele não tem, dentro da instituição Unibave, o pró-reitor de administração não tem só a função de ficar cuidando ou patrocinando o projeto das bolsas, ele está fazendo outras coisas, e ele meio que se desinteressou por esse projeto. Então, trazer esse sponsor
para o meu lado, eu enquanto gerente desse projeto, e garantir o engajamento dele é função minha. Para que o quê? Porque isso é uma via de duas mãos. Se eu garanto o engajamento desse sponsor no projeto, eu sei que eu tenho um respaldo junto à cúpula da instituição, o board lá de diretores, reitores, enfim, que esse projeto vai ter, né? Se eu tiver alguma demanda, eu posso bater na porta do sponsor e ele levar essa minha demanda lá para, digamos, a gestão lá da universidade. Então é importante entender isso, tá? O PMI fala muito do sponsor, né? O PMBOK cita bastante o sponsor, e se você pensar em grandes empresas e grandes projetos, é necessário que você tenha essa figura. Essa figura é importantíssima dentro da empresa. É uma figura mais política, digamos assim, do que propriamente técnica. Na verdade, você nem quer um sponsor técnico, a não ser que seja um cara técnico. Você pode ter um sponsor externo, pode, de repente é um cara externo que está financiando o projeto, porque ele tem algum interesse no produto depois, ele, sei lá, ele vai ter alguma participação nesse produto depois. Isso na verdade, hoje a gente tem muito a questão do sponsor quando você tem as startups, né? E aí você tem alguma coisa aí de fato financeira. Você faz lá, eu falava sobre isso, você faz uma rodada de pitch lá, de apresentações de projetos. Normalmente esses pitches são projetos de apresentação de 5, 10, 15 minutos. Você tem que vender lá a tua ideia em 10 minutos. E de repente tem algum cara lá que fala, cara, eu vou bancar esse projeto. Obviamente que você está investindo visando retorno. E aí sim, aí você acaba sendo o sponsor desse projeto, porque você é o investidor desse projeto. E aí, claro que daí, como você, como investidor, e tem uma grana envolvida no projeto, você tem total interesse que aquele projeto tenha êxito, né? E aí você é o cara que vai defender aquilo, enfim, se você precisar. Aí esse sponsor, que é esse patrocinador, esse investidor, se ele precisar bater na porta de outros caras para conversar, ele vai fazer. Tá? Então, tem essa figura também. Mas dentro das empresas é mais um político. Alguém está com o microfone aberto aí, galera, só para cuidar aí para a gente não. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Bom, tá ali, né? Tá na sequência, em alguns projetos é quem realmente financia. Atividades estão muito ligadas à comunicação, né, e gestão de conflitos. É o que eu falava há pouco, de repente a equipe lá tá rolando muito conflito entre a equipe lá do gestor tal, e esse cara é um cara tal, esse é um cara que vai apaziguar os ânimos, digamos assim, e o cara tá aí, é o cara que vai promover o projeto dentro da organização, é o cara que vai vender o projeto dentro da organização, perfeito. Essa é a ideia do sponsor. E ter esse cara é muito importante. Tá? Ter esse cara é bastante importante dentro da instituição. Tá, beleza. De novo, estava ouvindo. Vamos lá. Aí qual é a ideia disso, né? A ideia é a gente pensar nessa figura como exatamente isso, como um cara que promove o projeto dentro da organização. Ele está trabalhando junto com o gestor. Agora, de novo, se ele não tiver engajado com o projeto, cara, o sponsor, pronto, aí a figura, a ideia do sponsor vai por água abaixo. E aí eu perco esse cara. Legal, então, olha só, falamos de duas figuras mais assim, de fundamental importância para o projeto. Obviamente que é o GP, o gestor do projeto, o gerente de projeto, e o sponsor. Tá, e quem são os outros? Já que eu falei em stakeholders, quem são os outros caras aí? Vamos dar uma passada geral nesses sujeitos aí. Bom, definição boa, sempre bom, né, do PMI. Então, quem são os stakeholders? Pessoas e organizações que estejam ativamente envolvidos no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto. Boa, hein? Baita definição, muito legal essa definição, objetiva e clara. Então, pessoas ou organizações, então um stakeholder pode ser uma organização, que estejam de fato envolvidos, ou seja, parte da equipe, ou olha que isso aí é importante, tem o interesse, os interesses podem ser afetados pela execução ou término do projeto. Então,
eu posso ter um stakeholder que ele vai ser afetado se o projeto for descontinuado. Ele pode ser afetado de forma positiva ou negativa. Então, todas as pessoas que tenham interesse naquele projeto, mesmo que não estejam envolvidas diretamente na equipe de execução, são considerados stakeholders. Então, vamos dar uma olhada em alguns deles aqui, que são os clássicos aí. Então, aqui eu gosto legal desse desenho aqui, porque ele é bem interessante. Notem o seguinte, no círculo menor, no círculo interno, então tem a galera ali que é digamos, a equipe do projeto. Então, eu tenho o pessoal de TI, tenho o pessoal de marketing, tenho o PMO, a gente vai falar quem é o PMO aí na sequência, guarda esse cara aí que a gente vai falar, ele é extremamente importante. Tem o sponsor, que a gente acabou de falar, então eu tenho uma equipe. E eu coloquei dentro desse círculo mais interno a palavra controle. Por que isso? Porque essa equipe aí é a equipe que o GP, o gerente de projeto, tem controle. Então, isso está dentro da minha área de controle. Eu, enquanto gerente de projeto, eu consigo controlar a equipe do projeto, ou seja, a galera do TI que está trabalhando no projeto, o pessoal do marketing que está trabalhando, sei lá, a pessoa do PMO. PMO, na verdade, depois a gente vai falar, mas muita gente acha que PMO é uma pessoa, é um cargo, é uma certificação. Não tem nada disso. PMO não é isso. Por isso que eu estou dizendo, é uma pessoa do PMO que está ali dentro do projeto, que foi designada para trabalhar nesse projeto. Tem o sponsor do projeto. Então, essa equipe aqui está sob o meu controle. Então, eu tenho controle sobre esses casos. Notem que a gente está falando de stakeholders, ou seja, as partes interessadas. Né? Agora, quando eu saio desse círculo interno e olho para o círculo externo, você nota, por exemplo, que eu tenho a figura, por exemplo, ali do gerente financeiro. Tá, e o que tem a ver o gerente financeiro? Primeiro que ele está fora do meu controle. Ele não faz parte do projeto. Mas esse cara é o cara que libera, por exemplo, recurso financeiro para o projeto. Né? Ele é um cara que libera recurso financeiro. Ou seja, então, ele é um stakeholder. Ele está ali dentro, ele exerce. E notem aí que tem uma coisa interessante. No círculo mais externo, a palavra colocada foi influência. Então, vamos lá. Essa galera que está dentro do círculo interno, há um controle. O gestor do projeto consegue controlar, o gerente de projeto consegue controlar aquela equipe. Agora, ele sofre influência de algumas entidades externas a essa equipe. Por exemplo, o gerente financeiro. Esse cara pode influenciar na execução do projeto, porque ele é o cara lá que abre ou fecha a torneirinha lá de recurso financeiro. Por exemplo, tem o governo. Talvez esse projeto que está sendo desenvolvido, ele tenha alguma questão que envolve gestão pública e tem a ver com o governo do município, o governo estadual ou mesmo federal. Alguma legislação. Então, eu tenho, porque o governo pode mudar uma legislação que vai impactar no meu projeto. Então, por exemplo, há 2 ou 3 anos, aqui em Tubarão, porque tinha um projeto do governo estadual que era um projeto para construir, provavelmente vocês acompanharam isso, ou ficaram sabendo, enfim, para construir centros de inovação em algumas cidades aqui do estado de Santa Catarina. E uma das cidades que foi, digamos, contemplada com a construção do centro de inovação foi Tubarão. Aí, Tubarão, Criciúma, Chapecó, Lages, não sei se Joinville, Floripa, algumas cidades. Eu acho que ao todo eram 14 centros de inovação no estado de Santa Catarina. Era um projeto do governo, né, estadual, aliás, aqui em Tubarão, esse projeto é antigo e na verdade, até hoje não está lá, estão tentando terminar lá o centro de inovação. Enfim, projetos públicos, né? Mas onde é que eu quero chegar? Esse era um projeto, e eu me lembro que a universidade aqui de Tubarão, Unisul, junto com o arranjo produtivo aqui da cidade, as empresas, prestadores de serviço, junto com a prefeitura municipal, então formou lá uma tríplice administração, se engajou
para que esse centro de inovação de fato saísse do papel e depois pensar, não adianta ter um prédio lá e não ter projetos, enfim. Onde é que eu quero chegar aqui, nesse slide? Esse projeto, por exemplo, do Centro de Inovação, ele fez com que a Câmara de Vereadores aqui do município elaborasse uma proposta de lei do município que era uma lei de incentivo à inovação, onde parte do recurso do município ia para um fundo, né, uma grana lá ia para um fundo, ia ser colocada num fundo, para justamente fomentar, ou seja, desenvolver projetos de inovação aqui na cidade. Ou seja, abrindo editais e esse fundo ia custear, né? Ou seja, ia financiar esses editais. Onde eu quero chegar com isso? O município, ele não era, de fato, parte da equipe do desenvolvimento do Centro de Inovação. Agora, essa lei criada pelo município ia influenciar diretamente o projeto. Por quê? Opa, que legal, a gente está aqui pensando no projeto de inovação e agora o município acaba se mobilizando e criando uma lei que vai gerar um fundo que pode financiar projetos dentro do Centro de Inovação. Esse é um exemplo claro que aconteceu aqui em Tubarão. Então, é o governo legislando e influenciando, ou, sei lá, de forma negativa ou positiva, enfim, por um projeto, mas eu não tenho, o gestor do projeto não tem controle sobre o governo, ele é influenciado. Uma outra coisa que parece uma brincadeira e que as pessoas acabam não se dando conta, e eu coloquei ali uma casinha e família, a família das pessoas que estão trabalhando na equipe do projeto, a família do gerente de projeto, ela tem uma influência sobre esse projeto. Por quê? Porque a família pode reclamar que você está trabalhando demais, cara, que você está fazendo muita hora extra, que você não fica em casa com a família e tal. E isso, as pessoas acabam não se dando conta, mas isso é uma influência externa para a equipe do projeto. E por mais que as pessoas tentem negar essa influência, ela existe. Ela é uma influência externa, pessoal. Ou seja, então, Max, você está dizendo que a família, o marido, a esposa, os filhos do gerente, por exemplo, do gerente de projeto, são stakeholders? São stakeholders, porque é parte interessada. Não necessariamente no core, né, na essência do projeto, mas elas estão interessadas no projeto, por quê? Porque se esse projeto começa a segurar muito lá o marido, a esposa, enfim, horas e horas de trabalho, aquilo está estressando o cara, ele volta para casa estressado, e a família... Eu não posso... Então, ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Eu não estou dizendo que a família vai... Mas ela tem influência nas pessoas que trabalham na equipe do projeto. Então, olha, quando a gente está falando de um projeto, isso que eu quero passar para vocês, a gente tem uma ideia, talvez, de projeto, eu não sei a ideia de vocês de projeto no início, mas a gente tem sempre uma ideia de projeto muito, muito pequena. A maioria das pessoas tem uma ideia de projeto muito pequena. Algo muito local, algo muito pontual. Mas quando eu abro esse leque, quando eu começo a enxergar projeto com abrangência maior, eu começo a enxergar tudo isso aqui. E aí, fazer a gestão disso tudo é importante. Por isso que a gente tem que pensar no projeto com uma cabeça mais aberta, mais abrangente. Isso é importante. Então, stakeholders, todo mundo que está dentro da equipe, né? E as pessoas que exercem alguma influência ou são influenciadas por esse projeto. Importante isso é legal de entender. E aqui é só para, digamos assim, detalhar um pouquinho o slide anterior. Então, os relacionamentos entre stakeholders e o projeto. Né? Você tem o sponsor, que é o patrocinador, o cara que promove. Você tem o time do projeto, né? O agente de PMO, vamos falar dele depois ali na sequência. O GP, o gestor, e outros membros da equipe. Aí está ali a equipe do projeto, legal, com o seu patrocinador. Focado no verdinho ali, que é o projeto. Só que esse projeto aí tem duas setas aí, largando um monte de bolinha aí do lado. Você tem clientes e usuários que têm interesse no projeto ou são influenciados pelo projeto, parceiros de negócios, porque talvez você tenha um projeto, você tem um parceiro de negócio. Esse parceiro de negócio está interessado que teu projeto dê certo. Porque se ele der certo, você é um parceiro do negócio, você também vai se dar bem. Gerentes funcionais. O que é um gerente funcional?
Poxa, eu estou aqui com um projeto dentro da instituição de ensino, acabei de falar agora para vocês o exemplo, e eu preciso de um profissional de serviço social. Só que se esse profissional de serviço social está alocado em algum departamento. E eu falo, e o sponsor foi lá, conversou tal, e conseguiu trazer essa pessoa de serviço social para, sei lá, 20 horas semanais no meu projeto, projeto das bolsas. Bom, mas, vamos lá, essa pessoa está alocada num outro departamento que tem um gerente lá daquele departamento. E agora esse cara vai ter que ceder 20 horas semanais desse funcionário para o meu projeto. Então, eu estou influenciando. Esse cara também é uma parte interessada no meu projeto. Né? Olha só, porque dentro de uma instituição de modo geral, eu não estou tirando aquela pessoa e alocando full time no meu projeto. Ela ainda trabalha lá no departamento, só que algumas horas ela vai trabalhar no meu projeto. Ou seja, o gerente dessa pessoa lá no departamento é outro. E ela só tem 20 horas aqui comigo quanto gerente de projetos. Isso vale para um gerente de operação, funcional uma coisa, operação outra. Quando eu estou falando de um chão de fábrica, por exemplo, que eu estou tirando um cara dali, por exemplo. Eu estou botando o cara de fato numa operação. Por outro lado, eu tenho o PMO, que na verdade isso aqui é um escritório, né? Tem o gerente de programa, olha aí o gerente de programa, ó, e agora a gente começa a se ligar. Ah, projeto, programa, gerente de portfólio, e, cara, uma porrada de outros stakeholders ou outros interessados que tem que são influenciados ou exercem influência sobre o projeto. E normalmente a gente enxerga projeto como só a equipe, né? Só o círculo ali, a elipse mais interna ali, só a galera que está na equipe. Não é verdade. O projeto ele acaba gerando contrapartidas, né? Influenciando muitas outras áreas. E é legal entender isso porque isso aqui é importante para caramba. Bom, então para a gente fechar a parte dos stakeholders, vamos falar do PMO, tá? De novo, PMO não é. Já teve caso aí até de ouvir mesmo que, não, eu sou o PMO lá. Não, ninguém é PMO, ninguém é certificado em PMO, não tem nada disso. Quem é o PMO? Né? Definição do PMI. É um corpo ou entidade organizacional, então, é uma entidade a qual são atribuídas várias responsabilidades ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. Então, olha lá, é um corpo, né, um grupo lá de pessoas, né, um comitê, ou uma entidade organizacional, que ela tem responsabilidade de gerenciamento e coordenação dos projetos sob seu domínio, projetos sob seu domínio. E, na verdade, PMO é uma sigla, né, para Escritório de Gerenciamento de Projetos. É isso. Isso vai depender muito da maturidade da empresa, tá? Não são todas as empresas que têm um escritório de gerenciamento de projetos, tá? Isso é importante. Isso é importante entender. Aqui em Tubarão mesmo, isso já faz, eu acho que uns 8 anos, aqui na Universidade da Unisul, foi criado, o pessoal achou que era para o bem, que eles chamaram aqui de AGTEC, que era uma agência, apesar do nome de tecnologia e tal, mas a AGTEC era uma agência que era a espécie de um PMO, ou seja, de um escritório de projetos. Por que isso? Porque, por exemplo, tem lá um professor tal que submeteu um projeto lá para o CNPq, para a CAPES, sei lá o que, e conseguiu um recurso financeiro do governo federal para desenvolver um projeto de pesquisa. E o que a universidade chegou a um ponto, entender? Antes desse escritório de projeto, quem é que fazia a gestão financeira do projeto? Quem é que fazia a gestão dos recursos humanos do projeto? Quem é que verificava a responsabilidade de riscos do projeto, ou tinha isso mapeado? Era tudo o professor aquele, né, que tinha submetido o projeto. Mas, de repente, aí volta aquilo que a gente falou atrás, o cara é muito bom na área dele, para executar aquela pesquisa. Agora, todo o gerenciamento do projeto foi passado para essa agência. E essa agência, dentro da universidade, era o escritório de gerenciamento de projetos. Ou seja, todos os projetos da universidade, eles estavam sob responsabilidade desse escritório. Perfeito? E aí eu tinha os gerentes dos projetos, eram os professores que tinham seus projetos de pesquisa aprovados pela FAPESC, pelo CNPq, pela CAPES, enfim. Então, o gestor do projeto cuidando daquela parte mais projeto em si, e o escritório gerenciando todos os projetos. Isso não é
Isso não é algo comum em todas as empresas, isso depende muito da maturidade da empresa, tá? Mas eu já vi, e a importância disso aqui é gigante dentro das empresas. E aí, qual é a função desses caras aí? Normalmente são 3 pilares. Pessoas, então o PMO está responsável pela capacitação, por definir carga de trabalho, a disponibilidade de recurso, ou o PMO é o cara que define processo, por exemplo, a metodologia, qual é o workflow do projeto, quais são os frameworks que vão ser utilizados para desenvolver o projeto, quais são as políticas que vão ser utilizadas para o desenvolvimento do projeto, e também tecnologia. Vai ter um sistema de gerenciamento de projeto? A instituição vai adotar um sistema computacional de gerenciamento? Quem define é o PMO, o escritório. Por quê? Porque daí todos os projetos que forem feitos dentro da empresa vão usar o mesmo sistema, vão usar a mesma política, os mesmos modelos, os mesmos workflow. A capacitação é gerenciada para aquelas pessoas que trabalham no projeto pelo escritório. Então, notem, é centralizado e coordenado num escritório de projetos. Eu não estou tirando aqui nenhuma atribuição do GP, do gerente de projeto, mas eu tenho um escritório que centraliza todos os projetos. Isso é muito legal, isso dá uma ideia de muita organização dentro da empresa. E aí, dependendo que eu falei da maturidade da empresa, o PMO pode ser só uma função de apoio, né? O escritório lá que só dá apoio, ou seja, eu cuido do treinamento, eu tenho todo o repositório de informações, né? Eu guardo todas as informações sobre todos os projetos, eu determino algumas boas práticas, e isso é função de apoio. Então, a empresa pode ter um PMO só de apoio. Esse cara não exerce muita influência sobre os projetos. Beleza. Subindo um pouco de nível. O PMO já tem uma função de controle. É ele que define políticas e procedimentos, é ele que define as ferramentas, é ele que define os frameworks, é ele que define todos os formulários. Ele é um cara agora que já controla os projetos dentro da empresa. Isso aqui são distinções, tá, gente? Não é que o PMO faz as 3. Na verdade, eu posso ter no nível mais baixo um escritório mais tranquilo, só de suporte. A empresa pode dar o status de controle para o PMO, ou no nível mais alto, aí você tem uma empresa com uma maturidade de projeto aí no último nível, né? Aí são grandes corporações, são grandes empresas com grandes projetos, onde o PMO, a função dele é gerenciamento mesmo, ou seja, ele que realiza o objetivo do projeto, dos projetos, é ele que faz a alocação de gerentes de projeto, ou seja, o PMO é que diz quem vai ser o gerente de cada projeto. É ele que faz todo o controle de custos do projeto e é ele que faz o controle de portfólio. Lembra? O portfólio são todos os projetos da empresa. Então, esse é um nível de maturidade gigante que as grandes corporações têm. Aí o escritório de projeto é responsável por tudo isso. Tá? E aí é legal a gente analisar isso aqui, para a gente ir finalizando. Isso é importante que vocês entendam. Isso aqui é um organograma da empresa. Olha onde é que está o PMO, olha onde é que está o escritório de gerenciamento de projetos. Ele não está vinculado a nenhum departamento. Tá? É muito comum você enxergar, às vezes, o PMO vinculado ao departamento de TI. Porque a TI encabeçou os projetos, tal, daí criou o PMO abaixo dela. Se ele está ali, se ele está ali abaixo, pode falar. Ô, Marcos, só para dar um exemplo, esse PMO também pode ser, como exemplo, o Grupo Melhoria. Tem lá um grupo de pessoas lá, de 2, 3 pessoas, que são responsáveis por todos os projetos que tem dos diversos grupos, sabe? De analisar e dar o feedback. Seria o PMO desse grupo? Não. Exatamente. Mas ele está vinculado a algum grupo, a algum departamento? Não. São pessoas que fazem parte de um departamento da empresa, mas esse análise que eles fazem de projetos é fora a área deles, sabe? Beleza. Eles olham para todas as outras áreas da empresa e propõem melhorias e fazem gestão dessas melhorias, é isso? Isso. Perfeito. É essa a ideia do PMO. Perfeito. Ô, professor, aproveitando o gancho aí, o setor de P&D não se encaixaria também nessa parte de projeto? O P&D você diz a pesquisa e desenvolvimento, né? Pode. A gente pode enxergar porque quando a gente está falando de P&D dentro de uma empresa, a gente não está falando. A gente está falando P&D para engenharia, para marketing, para financeiro, para TI.
para todas as áreas, né? Porque todas as áreas você tem pesquisa e desenvolvimento. Também pode ser encaixado aqui dentro como uma espécie de um PMO. Aí a única coisa que tem que ver nesse caso, é como a gente viu no slide anterior, né? Que esses caras, qual é a função deles aí dentro? Eles são os caras que eles apoiam, né? Esse PI deles estão apoiando, eles controlam, eles de fato gerenciam tudo. Aí é só uma questão de ver o que eles de fato estão fazendo. Certo, entendi. Mas pode ser encarado como um escritório, sim. Legal, bons exemplos. E é essa grande sacada que vocês falaram. O P&D, ou um departamento de melhorias, ou como aqui um escritório de projetos, ele tem que estar assim, ó, lá em cima está o conselho diretor. E olha o que a gente falou lá no início da aula hoje. Quem é que define os objetivos estratégicos da empresa? Conselho diretor. Perfeito. E o portfólio de projetos da empresa tem que estar relacionado com os objetivos estratégicos. Se eu ligo o escritório de projetos direto abaixo do conselho diretor, perfeito. Por que foi ligado ali estratégia? Do ponto de vista estratégico, é perfeito. Eu não quero ligar o PMO abaixo, por exemplo, da engenharia. Até porque aí o que vai acontecer? Bom, se o PMO aqui gerencia projeto, é óbvio que naturalmente eu vou ter um destaque maior para o departamento de engenharia em termos de projetos, ou marketing, ou TI. Então o PMO ele é independente, ele está acima dos outros departamentos e está ligado, só responde para o board de diretores, ou seja, o conselho de diretores da empresa, para justamente eu atingir essa questão estratégica dentro da empresa. Notem que eu fecho aqui pegando o gancho lá do que a gente começou, lá do objetivo estratégico, portfólio, programas, projetos, passando pelos atores, as funções de cada um deles, fechando com o PMO. E é legal isso, porque quando eu falei lá que tem, eu vou só rapidinho aqui para a gente fechar aqui. Quando eu falei aqui, ó, que eu tenho um agente de PMO dentro desse projeto, é como se eu estivesse dizendo, o escritório de projetos designou uma pessoa aqui do escritório para trabalhar junto com vocês nesse projeto específico. Né? Isso significa dizer que o PMO está lá gerenciando o projeto e ainda tem alguém do escritório trabalhando ali na equipe. Então, essa é a questão. E isso, dessa forma aqui, gente, eu acho que a gente hoje a gente passeou legal sobre os atores, e o meu link agora para a semana que vem é a gente começar aí sim, entrar no framework do PMBOK e começar, cara, tem muita coisa para a gente desbravar, tem muita coisa legal ainda para ver aí. Mas agora, deixo aberto o microfone para vocês aí, quem quiser perguntar alguma coisa, colocar qualquer coisa aí, porque de conteúdo a gente vai encerrar por aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Eu queria deixar uma mensagem aí para o professor que a Tamires está tentando entrar, mas ela não consegue. Eu estou aqui, Júlio, consegui. Tá aí. Não, ela está aqui, eu ia falar. Tá aí. É que para mim não aparece o teu nome aqui. Ah, que bom que tu conseguiu. Foi muita luta, mas consegui. Que bom. Mas, galera, é assim, vai ficar gravado lá. Perdeu alguma coisa, só rever lá os vídeos. Dessa vez a gente vai ter, acho que, 3 partes de vídeo lá, né? A primeira parte, depois o Zoom e agora essa última. Beleza. Certo, galera? Certo. Beleza, então. Se ninguém tiver nenhuma colocação, a gente encerra por aqui. Por mim, tudo certo, senhor. Valeu, gente. Então, boa noite para vocês, então, e obrigado mais uma vez aí pela presença. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite, mestre. Tudo de bom para vocês aí, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.